Oi! Então, como o Lui apresentou, eu sou a Amanda, estou aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre a parte de RH. Contar para vocês o que acontece por baixo dos panos, por trás dos bastidores, para que vocês consigam adaptar, né, estratégias de vocês, comportamentos de vocês, para conseguir chegar no final do processo seletivo, ter um resultado positivo numa contratação, entendendo um pouquinho como é que a gente pensa, como é que a gente toma nossas decisões aqui como profissional de RH ou gestão de pessoas, se for o caso. Para isso, eu vou começar me apresentando, então, um pouquinho mais de detalhes, porque eu sei que o Luiz já mencionou, né? Então, vamos lá. Meu nome é Amanda Scapini, eu sou psicóloga formada em psicologia e mestre em psicologia positiva nas organizações e no trabalho pela UFSC, né? Eu sempre gostei de entender, né, o que faz as pessoas serem felizes e realizadas naquilo que elas trabalham, porque o trabalho ocupa uma boa parte do nosso dia, da nossa vida. Então, acho que é algo central, algo muito importante pra gente. Depois que eu adquiri essa bagagem um pouco mais teórica, né, do mestrado, eu quis colocar a mão na massa e fui pro mercado. Comecei a minha carreira lá na Geek Hunter, que foi onde eu conheci o Lu, inclusive ele era meu gestor. E a gente trabalhava com contratação de desenvolvedores. Na Geek eu ajudava as empresas a encontrarem candidatos perfeitos para vagas que elas queriam, E ajudava também os candidatos a chegarem no final do processo seletivo e serem contratados. Por isso, apesar de a empresa ser de RH Tech, eu trabalhava numa área mais de vendas e de CS. Depois, eu consegui uma oportunidade muito legal numa empresa que chama Santec. A Santec trabalha com soluções de inteligência e defesa. Então, o pessoal que gosta de do FBI, de CSI, assistir, já está mais familiarizado um pouquinho com essas coisas. Né? Mas eles desenvolvem soluções para investigação de crime, coisas assim. E na Santec eu sou líder de Talent Acquisition do CALA, que é América Central e América Latina, e também especialista de RH. Certo? Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho antes como é que vai funcionar o curso, pelo menos essa parte que eu vou ficar com vocês, para ficar mais intuitivo. Então, vou dividir em duas etapas. A primeira das etapas, a gente vai falar sobre recrutamento. Vocês devem ter ouvido falar em recrutamento e seleção, né? As duas coisas juntas, mas elas são processos distintos. O recrutamento, para vocês entenderem rapidinho, ele é basicamente você captar as pessoas para que elas entrem no seu processo seletivo. E a seleção é daquelas pessoas que você já captou, quem que você vai de fato envolver nas suas etapas de seleção para chegar até o final. Então, assim, o recrutamento é basicamente eu atrair as pessoas que eu quero conquistar. E a seleção é o processo de avaliar essas pessoas que eu atraí. Então, não basta você chegar até um processo seletivo com o teu currículo se você não consegue evoluir com ele. E muitas pessoas chegam com um bom histórico, né? Um bom currículo, um bom LinkedIn, uma boa trajetória profissional, e elas conquistam o recrutador aí, mas elas não conseguem avançar por questões comportamentais. Então, se você chega na primeira etapa de uma entrevista, aí esquece, aí depende completamente de você e é aqui que a gente quer ajudar. Então, para essa primeira parte do recrutamento, a gente vai começar com perguntas simples. Né? Então, o que o RH costuma olhar no LinkedIn de um candidato? E a resposta, como sempre, depende. Depende da vaga que a gente está avaliando, depende de quão complexo é o processo seletivo, depende do porte da empresa. Mas, via de regra, a gente avalia duas coisas, a descrição e as experiências. Eu digo via de regra porque se você pensar numa vaga um pouco mais sênior, por exemplo, se você tiver contratar um coordenador, um gestor, alguma coisa assim, vai ser muito mais importante você entender as experiências profissionais que ele teve, em que empresas que ele trabalhou. E uma coisa que eu gosto muito de fazer como RH é ver se as empresas que ele trabalhou têm a ver com a nossa empresa, culturalmente, né? Ou em questão de serviço, se é um concorrente nosso, e aí esse candidato vai ter conhecimentos que podem agregar muito, ou então se é uma empresa que, assim como, sei lá, quero contratar alguém para uma startup, se a pessoa já trabalhou em startup, então ver essas similaridades para entender se ela vai ter uma adaptação legal, se ela vai ter coisas para acrescentar, se ela já vai estar adaptada a uma rotina perto daquilo que a gente espera, pensando também na felicidade dessa pessoa que vai entrar e na facilidade que vai ser para a gente desenvolver ela aqui dentro.
E outra coisa, se for uma vaga um pouco mais júnior, pensando numa pessoa que não teve tantas experiências assim no mercado, o que vai valer pra gente, o que vai ser mais importante, vai ser o engajamento desse candidato. O Lui trouxe em outras aulas a questão de você ter artigo publicado no LinkedIn, de você comentar publicações que você gosta, de você ter um certo envolvimento, gerar um movimento no teu LinkedIn de modo que ele seja vivo, né? Que ele seja uma coisa constante. E é isso que a gente vai avaliar. Inclusive, tem um caso muito legal que eu acompanhei, foi uma das primeiras pessoas que eu acompanhei a contratação. E ele era um candidato júnior, então ele só tinha tido experiências de estágio, mas ele era desenvolvedor e os desenvolvedores eles têm essa coisa de comunidade, estar sempre engajado, compartilhar conhecimento e tal. E aí eles usam o GitHub, né, para colocar lá as coisas que eles desenvolvem, os códigos que eles fazem e tal. E aí esse candidato em específico, ele compartilhava muito no LinkedIn, apesar de ele não ter uma experiência muito extensa em questão de histórico de empresas que ele trabalhou, mas ele compartilhava muito no LinkedIn as coisas que ele desenvolvia, que ele via no GitHub, que ele achava interessante, e isso chamou a atenção não do RH, mas do gestor da vaga. E aí o gestor, vendo, né, todo o portfólio dele, vamos chamar assim, dar esse nome, todo esse portfólio que ele tinha compartilhado de artigos no LinkedIn, vendo esse engajamento dele, ele percebeu que era uma pessoa muito interessada. E aí ele resolveu mandar um teste para o candidato. Se eu batesse o olho nele como RH, eu diria que era um candidato júnior, porque ele só tinha experiência de estágio. Mas o gestor, vendo tudo que ele tinha feito, né, esse showroom que ele criou para ele resolveu mandar um teste e, no fim das contas, o candidato foi contratado como um profissional pleno, porque ele soube mostrar o que ele sabia fazer, ele soube mostrar o que ele tinha. Então, isso é muito legal. Não é, lógico, não é uma regra, é uma exceção. No caso dele, ele foi muito feliz em ter conseguido já entrar como pleno, quando na verdade ele teria formalmente experiência para ser um profissional júnior, porque ele soube fazer um bom uso do recurso que ele tinha ali disponível, que era o LinkedIn e o GitHub. Então fica aí um exemplo bem legal. Tudo que você faz gera muita confiança. E acho que num primeiro momento é isso o suficiente, a gente vai explorar mais coisas nas próximas aulas, eu vou poder aprofundar mais alguns pontos.